Olá, professor Fábio Roque, é uma grande honra estar aqui em seu canal, um canal gigante que trata de tantos assuntos importantes aí em termos de direito, de concursos públicos e vem já vem de um tempo, né, com essas informações para trazer um ânimo e de um ponto de realidade para os concurseiros aí sobre o que é ser um aprovado e por isso fala aprovado. Eu tenho um imenso prazer de estar aqui com você nessa data para que a gente possa conversar sobre esse processo de aprovação. Então, hoje, você me deu a oportunidade aí para eu poder falar deste caminho que eu percorri para chegar e galgar ao cargo público que eu almejava, que era o cargo de delegado de polícia. Portanto, vou iniciar com a minha apresentação. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná, aprovado em um concurso público e na época, um concurso público muito concorrido. E o que me fez ser aprovado, eu vou falar durante essa conversa aqui, ou essa apresentação que eu vou fazer. E o que mais importante é colocar que eu penso, que eu não sou nada excepcional, completamente mediano, mas com muita obstinação, com muita vontade, com disciplina e constância. Eu acho que o método de aprovação, ele não está quem você é especificamente, mas como você faz com o que você é, quais são os caminhos que você tem galgando aí a sua vitória. E é diante disso que eu venho com uma história desde de novo ali, bem rapidamente falando. Eu sou estudante de escola pública em minha vida inteira. Eu posso até falar com uma ressalva, na quinta série, que hoje é o sexto ano aí, eu pude estudar um ano em escola particular, mas o restante todo foi escola pública mesmo, e uma escola pública normal, sem nenhuma excepcionalidade, e isso durou a minha vida até então. Portanto, eu sou de uma família em que nós somos 8 irmãos no total. E minha mãe, depois dos 6 irmãos, resolveu adotar mais as gêmeas, que são as minhas irmãs caçulas, então a gente era uma tropa dentro de casa. E eu falo que minha mãe é uma das maiores pedagogas que eu já conheci, porque ela conseguiu congregar esses irmãos ali com uma espécie de mão de obra para o comérciozinho que ela tinha. Meu pai também tinha uma farmáciazinha ali e tudo mais. E a gente foi se virando, um ajudando o outro, ficava na farmácia, ficava numa loja, estudava, trabalhava, e essa rotina de estudar e trabalhar sempre foi uma realidade minha. Inclusive, chegou um ponto que a gente, na nossa vida, na nossa família ali, a gente quebrou total, a gente não tinha grana para praticamente nada, era só assim, sobrevivendo mesmo ao caos. E com isso, minha mãe intensificou o processo de trabalho. Eu lembro que uma época eu virei o motoboy dela. E como é que era o motoboy dela? Eu falo, mãe, não era motoboy porque eu não pilotava a moto, eu era menor de idade. O que eu fazia? Eu falei, você era meu auxiliar. Você ficava sentado na minha garupa e eu ficava fazendo rota, porque antigamente era catálogo, tá, gente? Só para quem não lembra, catálogo telefônico, não tinha GPS, e eu ficava fazendo cobrança de telemensagens com ela. Era uma situação anterior em que as pessoas passavam mensagens para outra, por telefone e tal, e eu fazia a cobrança daquele que passava essas mensagens. E aí, aquilo ali continuou no nosso trabalho, minha rotina. Eu fiquei uns 2, 3 anos, sei lá, fazendo esse tipo de coisa com ela, e tinha que dar conta também da escola, estudava à noite, um bom período, depois voltei para amanhã. E eu acredito hoje, assim, que tudo isso forjou essa minha obstinação de buscar algo melhor para minha vida. E aí, quando eu fiz os 18 anos, eu já tinha trabalhado ali numa loja da minha mãe, numa farmácia que meu pai tinha também na época, antes de também quebrar, e também fiz essa questão do motoboy, auxiliar de motoboy, vamos dizer, acho que não tem nem essa denominação, mas era o garupa da motoboy, que era a motogirl, vou falar melhor, porque era minha mãe que pilotava. E essa mãezona, a gente não tinha cultura de faculdade lá em casa. Em casa era cultura de trabalho. Então, embora eu fosse um aluno que estudava lá na escola, natural, como um outro qualquer, a gente não tinha essa situação de vou terminar e vou correr para a faculdade. Eu tinha isso em mente, queria fazer vestibular, mas não era um foco principal. Tanto que quando eu fiz 18 anos, eu precisava arrumar um emprego. E eu lembro que eu distribuí currículo para 3 lugares principais, assim, que eram grandes na época, que era o Carrefour, as lojas C&A e as lojas Riachuelo. E aí eu consegui ser selecionado para Riachuelo, fiquei satisfeitíssimo. Eu lembro do meu primeiro salário, R$ 238 naquela época, era como se fosse assim, o salário mínimo era 200, ali eu ganhava 238. E eu entrei para trabalhar no setor da Riachuelo,
E eu continuei estudando. Eu lembro quando eu pegava ônibus, eu ficava estudando ali pro vestibular. Eu falei, cara, eu tenho que passar no vestibular, quero fazer alguma coisa. E já pensava no direito. Eu já tinha decidido, porque eu tinha cogitado a administração, mas depois eu queria direito. E aí eu fiquei fundamentado. Não tem ninguém da família do direito, ninguém, nem dentro de casa, nem fora de casa, da família. Mas aí eu falei, eu quero fazer direito, vou fazer direito. E comecei a fundamentar minha vida naquilo ali. E ficava estudando. E eu tentei meu primeiro vestibular na UFMG, não passei. Mas eu já estava trabalhando na Riachuelo. Mas eu estava estudando bem, e aí eu fui e abri o concurso na época para detetive da Polícia Civil. E eu fui um aprovado detetive da Polícia Civil com 18 anos. Eu estava finalizando e fazendo 19 anos ali, entre 18 e 19. Eu fui aprovado num concurso público que na época exigia ensino médio. E por que eu fui? E também fui aprovado no concurso público da Polícia Militar. E entre um e outro, eu tinha meu irmão mais velho, que tinha sido policial militar e era um recém-policial civil, detetive também. E ele falou assim, olha, cara, eu optaria pela Polícia Civil, acho que vai ficar melhor, mais adaptado, etc e tal. Beleza. E aí, seguindo a influência dele, entrei para a Polícia Civil. E aí eu lembro que depois que eu entrei na Polícia Civil, passaram mais ou menos uns 2 anos, é que eu entrei para a faculdade. Aí eu fui designado para o interior, e nessa confusão toda eu acabei voltando para a capital. Eu morava em Belo Horizonte, né? E voltei para a capital e fiquei ali uma temporada na polícia até que eu conseguia ser aprovado no vestibular. E estudei no vestibular da PUC Minas. Aí fui pela PUC Minas, formei pela PUC Minas, até que estudei muito bem na faculdade, levei uma faculdade mais a sério ali e tal. Eu era até bolsista social na época, porque como não tinha muitas condições financeiras, eu consegui uma bolsa de 50%, 40%, alguma coisa assim, e eu ralava para pagar o restante, né, que era uma universidade particular. Finalizei a faculdade e coloquei na minha cabeça que eu queria fazer uma primeira pós-graduação, e fiz uma primeira pós-graduação, aquelas pós-graduações que eu digo eram reais mesmo, hoje poucas são assim, que é uma pós-graduação que eu estudei ali 1 ano e meio, e tinha um TCC, etc e tal, e aí eu fiz uma pós-graduação em Ciências Criminais. E aí me surgiu a oportunidade de dar umas aulas, olha pra você ver que doideira, assim, na própria Academia de Polícia Civil. E aí eu pude dar aula de inteligência policial, e ali eu comecei a pegar um jeito de vontade de dar aulas, e fui evoluindo, etc e tal, mas e comecei a pensar, quero fazer concurso para delegado de polícia. Eu não queria outro concurso e não queria outro estado. Quero fazer concurso para delegado de polícia em Minas Gerais. Eu confesso a vocês que eu não tinha uma metodologia muito forte para estudo ali, voltada para concurso, etc e tal. Depois que a gente pega um pouco mais a manha. Mas ali eu queria Minas Gerais, eu não queria outro estado. Fechei minha cabeça. E não queria também outro cargo, queria delegado de polícia. E aí em 2012 veio um concurso, 2011, 12, concurso para delegado de polícia, com toda expectativa. Fui lá, tirei notaço na primeira etapa. Fui para a segunda etapa inchado, né? Falei, cara, agora eu vou arrebentar a segunda etapa, estudar tudo que eu posso e tal. Enfim, morri na praia na segunda etapa. Fiquei muito frustrado, porque era um concurso que eu queria ter passado. E aí de 2012, e Minas Gerais tinha essa situação de demorar entre um concurso e outro na época, de 2012 até 2018 não teve nenhum concurso de delegado de Minas Gerais, e eu não quis fazer outro concurso em outro lugar. Continuei como, na época depois já tinha passado para investigador, né, que não passei em outro concurso. Era que o cargo de detetive virou agente de polícia e depois virou investigador. E aí, prossegui minha carreira, sem pensar em outro concurso. Queria Minas Gerais. Quando deu 2018, eu novamente, 2017 mais ou menos, começaram a aventar a ideia de um novo concurso público para delegado de polícia. Eu falei, cara, eu vou fazer delegado Minas de novo. Beleza, fui para um concurso de delegado Minas 2018. Confesso também, novamente, não com a metodologia muito forte, mas como eu estudava firme, mas eu acredito assim que poderia ter filtrado mais coisa, na época, hoje eu vejo isso com mais clareza, eu não passei de novo em 2018. Passei na primeira etapa bem, fui para a segunda etapa forte, consegui superar a nota de corte da segunda, nota de base da segunda etapa, mas eu não consegui ir para a prova oral. E aí eu fiquei meio frustrado naquela época. Só que eu sempre criava na minha cabeça a ideia de um plano B. E dava minhas aulinhas aqui, outras ali, estava bom, a vida estava fluindo, mas eu sabia que eu não queria aquilo. Daí veio 2020, crise. Só contando aqui no meio termo, eu queria fazer mestrado. E eu resolvi fazer mestrado junto ali, estudando para concurso de 2018. E eu fiz meu mestrado, passei no mestrado, são 2 anos e pouquinho, do mestrado, concluí entre o concurso e o depois dele. Tá. Então, em 2020, eu já era mestre em Direito, já estava estudando, não tinha uma faculdade para dar uma aula, mas dava umas aulinhas em espaço aqui, e resolvi repensar minha vida, em 2020. E em 2020 eu pensei assim, cara,
E sentado em casa, família, eu e minha esposa, falei, cara, nós precisamos mudar um pouquinho meu rumo. E ou eu vou sair completamente da polícia, eu não vou querer mais esse cargo para mim, eu não quero mais, não que não seja ruim, mas para mim eu não queria mais, queria outros rumos. Mas me dei uma oportunidade e falei, olha, vou me dar 2 anos. E em 2 anos eu quero 2 coisas fortes. Primeira coisa, eu quero passar num concurso de delegado de polícia, seja agora em Minas Gerais, seja fora de Minas Gerais. Eu quero passar no concurso de delegado. Não pensava em outro cargo, nem promotor, nem juiz, nem defensor, nada. Quero passar no concurso de delegado. Mas eu vou ter o plano B. Se eu não passar em 2 anos, eu já vou me estruturar para que eu possa sair da polícia. Eu quero fazer outras coisas. Eu queria advogar, fazer consultoria, investir na parte acadêmica, enfim. E aí, o outro sonho era, eu quero fazer o doutorado. Ele me olhou e falou assim, isso é loucura, não dá para poder estudar 2 mundos assim não, até porque o doutorado exige outras línguas, exige outros caminhos e uma outra estrutura de estudo. Eu falei, mas eu vou fazer, e obstinado, eu falei, eu quero fazer, mas eu vou dar um jeito. E trabalhava. E aí eu falava, eu tenho que organizar o meu tempo dentro disso. E para organizar o meu tempo, eu tive que entrar eu falo que foi uma artilharia de guerra. Por quê? Porque eu falei, eu tenho que acordar muito mais cedo do que o normal, porque para dar conta desse pacote que eu resolvi me colocar nele, teria que ser diferente, um horário diferente, eu teria que trabalhar e depois do trabalho eu tinha que organizar um horário para estudo da faculdade, para fingir que entrar no doutorado, e um horário também para poder estudar para concurso público, cargo de delegado. Eu falo com vocês assim que eu acho que eu quase fiquei doido assim, de tanta coisa que eu tinha que fazer, mas eu tinha muito foco. Falei, cara, tem que ser com disciplina, tem que ser com constância, e é só assim que eu acho que eu vou conseguir essas metas que eu coloquei para mim aqui. E aí aí minha esposa falou assim, tá, então eu vou querer, já que você tem 2 coisas, eu quero uma, e uma vai ser para nós. Eu falei, o que é? Eu falei, não, eu quero um filho. Eu falei, agora o pau vai quebrar, porque 3 coisas, né? Filho, querer entrar no doutorado, querer passar no concurso público, ou novas metas de vida. E aí, esse primeiro ano, eu consegui, quando eu estava já preparando o concurso e começando a fazer aquilo ali, material para concurso, era tudo separadinho, material para concurso, material para o doutorado e do trabalho, tinha que cumprir meu trabalho, etc e tal. Eu consegui antes ser aprovado no doutorado. Fiquei muito feliz, fui bem aprovado no concurso no doutorado, e falei, tenho que começar a fazer minhas aulas, então vai ser aulas de doutorado misturado com estudo para concurso. Falei, eu vou dar o meu jeito. E que eu falo que hoje eu vejo com muita clareza, é só ter uma constância e disciplina e muito rigor naquilo que você deseja. E aí eu comecei a estudar e fiz os primeiros concursos ali para delegado. Eu fiz no estado do Pará e eu fiz no estado do Rio Grande do Norte. E nesses 2 estados, no estado do Pará eu fiquei muito perto de ser aprovado, e no Rio Grande do Norte eu fiquei muito perto de ser aprovado. A primeira etapa ali, fiz uma peça muito boa, mas se eu não fosse aprovado na primeira etapa, eu não ia corrigir a minha segunda etapa. Assim aconteceu também no Pará. E eu, muito pelo contrário, eu estava numa animação que, cara, não passei, não tem problema, bola para frente, vão para cima com tudo e tudo mais. E surgiu um concurso inesperado, que era o Mato Grosso do Sul. Um concurso muito forte, muito concorrido em termos dos próprios candidatos. E aí surgiu o Paraná. O Paraná, concurso forte, pesado, mas um diferencial. Foi o concurso com o maior número de inscritos de concurso de delegado até que a gente tem notícia até então. Foram 34.881 candidatos. 34.881 candidatos para 50 vagas. Eu falei, vamos lá, vamos com tudo. E aí, eu não pensava que eu queria passar em qualquer outra colocação, eu queria passar. Falei, cara, eu preciso entrar. Essa é a minha meta. E aí eu fui fazer as provas do Mato Grosso do Sul, estavam em etapas dela ali, e eu fui passando, passei a primeira etapa do Mato Grosso do Sul, passei na segunda etapa, passei na prova oral e fui avançando, de repente, vem o resultado final do concurso, 3º lugar geral. Cara, aquilo ali eu quase caí na cadeira. Falei, cara, que vida é essa? Vida louca que eu tô vivendo, porque eu tava feliz pra caramba de ter conquistado aquilo que eu queria. Só que no Mato Grosso do Sul, você é chamado para fazer o curso de formação, você não é nomeado imediatamente. Eu fui para fazer o curso de formação. Eu tirei férias prêmio, que eu tinha acumulado dentro de Minas Gerais, que eu era investigador em Minas Gerais, na Polícia Civil, e usei esse período de férias prêmio para fazer o curso de formação
no Mato Grosso do Sul. Aí você vai me perguntar assim, o doutorado, o que você fez com ele? Eu tinha cumprido os meus créditos do doutorado em aulas presenciais, todas no primeiro ano do doutorado, quando eu ainda estava estudando para concurso já. Então eu consegui ir para outro estado, fazendo algumas aparições, aulas online, alguns seminários, que eu não precisava estar presencial. Beleza. Fiz o curso de formação para delegado de polícia no estado do Mato Grosso do Sul. E ali já estava finalizando as etapas também do concurso do Paraná. Aí já não precisava mais ter prova lá. Eu lembro que quando eu fui fazer a prova oral do estado do Mato Grosso do Sul, eu estava... na mesma semana, eu fui fazer o teste físico no Paraná. Mas o Paraná demorou mais como concurso. Tá? Então, enquanto eu estava fazendo o curso de formação no Mato Grosso do Sul, eu estava entregando a documentação para o estado do Paraná. E na documentação, aí veio o resultado final do concurso do Paraná. Fiquei em 5º lugar no concurso do estado do Paraná. Fiquei todo feliz, só que no Paraná era diferente. Você é nomeado e depois você faz o curso de formação. É diferente do Mato Grosso do Sul, que você faz o curso de formação só depois que você é nomeado. E aí eu, no concurso do Mato Grosso do Sul, terminei o curso de formação e fui nomeado. Na semana que eu fui nomeado, já estava aquela cogitação, o Paraná também vai nomear. 15 dias depois, o Paraná foi lá e nomeou a gente também. Então eu pude abrir mão do Mato Grosso do Sul, como delegado, para entrar como delegado no estado do Paraná, que não precisava fazer o curso de formação antes de ser nomeado. Porque também, se precisasse, eu sinceramente estava no sal, porque eu já não tinha mais tempo nem férias prêmio para usar, para me utilizar para poder fazer o curso de formação. Beleza, feliz, vim para o estado do Paraná. E hoje sou delegado aqui no estado do Paraná, residente aqui no estado, né? Quase virei um cidadão aqui já, então gosto muito do estado, sou muito fã da cidade, sou muito fã de Curitiba, enfim. E onde que eu quero chegar nisso aqui? Eu não teria chegado até então, se não fosse toda essa história de onde eu vim. Eu vim de uma família de gente muito trabalhadora, mas que não me preocupava com estudo. Estudo era secundário. Embora minha mãe fosse rigorosa até no português, por exemplo, ela nunca deixava a gente falar errado. Mas também não tinha uma formação. Minha mãe foi tirar supletivo depois dos quase 40 anos de idade, supletivo de ensino médio. E meu pai, embora fosse um cara leitor de jornais, conhecia muito de história, essas coisas, mas nunca fez um curso superior, formou um ensino médio também na época, 2º grau, já mais velho. E os nossos irmãos, a gente não se preocupava, eles não se preocupavam tanto com isso, tanto que eu tenho um irmão e uma irmã que formaram curso superior, depois de mais velho ali, quando quiseram e tudo mais, e depois, inclusive, se aprofundaram bem nisso. Mas, enfim, e o que eu penso sobre concurso público, e aí vai minha visão, é que qualquer cargo que você desejar, você consegue ser aprovado. Hoje eu tenho essa clareza. Eu quis fazer concurso público para delegado de polícia. Eu fiquei a delegado de polícia no estado de Minas Gerais. Quando eu abri meu leque de possibilidades, isso foi muito bom, porque me abriu outras oportunidades de conhecer um outro estado, de conhecer as estruturas, inclusive o Mato Grosso do Sul, estado maravilhoso, sinto grandes saudades de lá, porque morei em Campo Grande uma temporada, um estado muito grande, um estado muito forte, e vim conhecer o Paraná e achei o Paraná fantástico. Então, primeiro, não tem a limitação geográfica para você fazer concurso público. Primeiro, você tem que definir o que você quer. Eu não estou falando que seja uma área só, não. Conheço colegas que já passaram para delegado de polícia, depois virou defensor público, que hoje é nomeado juiz. Por que quis? Porque resolveu criar metodologia própria para estudar. Gente, não é um curso A ou B que vai passar você no concurso, mas um curso bom pode te ajudar muito, sim, te dar cronologia, parâmetro, material bom, etc. e tal. Mas o mais importante é você acreditar e planejar aquelas suas metas. Você sentar e estabelecer que a partir daquele momento você precisa mudar a trajetória da sua vida, você precisa mudar o seu concurso, você quer ganhar mais dinheiro, você não quer talvez trabalhar mais naquilo que você trabalha, você gostaria de uma estabilidade, você quer ser feliz naquilo que você faz. E isso depende de um planejamento. Então, eu sou uma prova viva de que aquele menino que um dia já catou latinha, sim, na época das vacas magras, eu lembro da gente juntava latinha, papelão e vendia para dar uma graninha para casa. Jamais imaginaria ser um camarada que está concluindo um doutorado, que passou em 2 concursos nas primeiras colocações, se não fosse muita obstinação, muito planejamento, muito foco e acreditar no propósito. Se a gente for olhar por nós mesmos, a gente fala, nem faculdade faria.
porque aparentemente estaria fora do espectro de possibilidades. Mas muito pelo contrário, acreditar no seu sonho, acreditar na sua vontade é essencial para você ganhar o seu espaço. E aí vão algumas dicas aqui, se serve de dicas, o que valeu muito para mim. E só para dar um detalhe, o neném também veio, minha nenenzinha, e hoje é meu bebezinho, o meu grande amor da minha vida, de todo esse pacote ainda veio um grande presente no meio dessa confusão toda. Então, se serve de alento, para mim serviu, para mim foi bom, para mim deu certo não estudar só uma coisa. Eu sei que para algumas pessoas vão falar, cara, eu preciso focar 100% nisso. Se você puder, tá top, tá ótimo. Mas eu sei que a realidade de muitos é ter que trabalhar e ter que estudar. Então, se você trabalha e estuda, você sabe que o seu tempo naturalmente vai ser muito mais resumido. O seu tempo vai ser muito diferente. Então, quem trabalha e estuda vai ter que fazer o seu diferencial. Quem trabalha, estuda e tem família, então, vai ter que fazer o seu diferencial, vai ter que alongar um pouquinho o tempo, vai ter que estudar um pouquinho mais tarde, vai ter que acordar talvez um pouquinho mais cedo, vai ter que usar um pedaço do horário do almoço. Então, assim, esse negócio de você estuda 4, 5 horas por dia, não tem isso. Não tem isso. Às vezes você fala assim, cara, eu não tenho 4 horas para estudar no dia. Estuda 2, estuda 1. Mas às vezes tem. Porque 4 horas não quer dizer 4 horas direto. Isso eu calculava muito no meu tempo também. Às vezes eu usava 2 horas bem mais cedo, 1 hora na hora do almoço e 2 horas no final do dia. Às vezes eu conseguia ali 5 horas, bem pesado, bem concentrado, que era melhor do que ficar achando que está estudando 10 horas e ninguém faz isso. Porque numa hora líquida mesmo, ninguém passa em 6, 7 horas. A não ser na hora que está muito próximo do concurso, que às vezes você aumenta meio o sarrafo. Mas tirando isso, não é assim. Então, vai uma dica. Primeiro, tenha muita decisão daquilo que você quer. Quero ser um defensor público, mas também queria fazer concurso para juiz. Não tem problema, mas acredite que você vai estudar com metodologias um pouquinho diferenciadas, com alguns pontos diferentes. Então você vai precisar se adaptar a essas duas realidades ali, tá? Mas quero ser procurador do Estado, mas também quero estudar para delegado. Eu acho que está meio contrário ali. O procurador vai estudar muito tributário, administrativo, constitucional, o delegado também vai pegar essas matérias, tirando um pouquinho de tributário, que vai cair menos, mas vai tirar muito mais penal, processo penal, legislação penal especial, assim vai. Então, primeiro escolher qual é o caminho que você quer seguir. Porque quem não tem um destino, em qualquer lugar vai ser o comum. Então, não é o legal você sair perdido por aí. Segundo ponto, busque materiais adequados e retire pontos do seu tempo. Use o seu tempo a seu favor. Então, se você tem um material bom, não fique trocando, mas o meu colega mandou o outro mandou o outro cursinho me deu o outro. Cara, fundamento do material e faça o seu. Eu lembro que eu escrevi à mão, em letras grandes, em papel A4. Hoje eu posso contar quase 800 páginas. Porque daquilo que eu lia, eu fazia o meu próprio resumo. Eu queria ver na minha mão aquilo que eu podia escrever. E de quebra eu estava estudando para uma prova discursiva eventual. Ou seja, aquilo ali dependia de algo forte. Eu lembro que eu decorei o meu apartamento onde eu morava completamente com papéis na parede. Sala, quarto e outros lugares. Eu só não entrei em alguns cômodos lá por causa de um acordo que eu fiz com a esposa. Mas tirando isso, estava no meu método, que eu precisava às vezes ler em pé, porque eu queria ficar acordado por um tempo. Claro, foi um porradão por um tempo. Não dava para fazer isso aí durante 5, 7 anos direto. Mas quando você faz de uma maneira concentrada, 2, 3, 4 anos ali, dá para fazer. É possível de fazer e a sua aprovação é inevitável, porque não existe um não aprovado, existe gente que desiste no meio do caminho. Não é para mim, eu não aguento. Lembra que eu tenho um pouco de resistência a esse não. Não consigo, não é para mim. Por quê? Porque eu não posso ser meu próprio inimigo. No momento que eu falo isso não é para mim, eu não consigo, eu sou o primeiro concorrente de mim mesmo. E já basta os 34.880 candidatos que eu tive como concorrentes. Eu precisava ser aquele cara que comigo vai lutar junto comigo. Então, na hora do não, era água na cara, vão para cima. Eu, às vezes, desenhava, colocava um papel de uma meta, de uma viagem que eu queria fazer, falava, para chegar aqui, eu tenho que disciplinar aqui. Então, tenha cronograma de estudos, saiba o que você vai estudar na semana, faça isso no domingo. Faça o seu cronograma no domingo à tarde ali, saiba o que você vai fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e também no domingo. Não, eu não vou fazer nada no domingo, não. Cara, tira 2 horas, 1 hora que você seja. Você sentar, ler alguma coisa, saber do que está acontecendo, entendeu? Por quê? Porque isso é importante para o seu processo de aprovação. Então, no meu caso, foi desse jeito. Foi decidindo coisas da vida,
Quando eu libertei minha mente em questão territorial, foi melhor ainda, que eu pude estar em outros lugares, conhecer outros lugares e me apaixonar e me encantar com outros pontos. E hoje estou muito feliz onde estou, que é no estado do Paraná, no cargo que eu ocupo, que foi o cargo que eu quis para minha vida. Ah, mas e fosse juiz, se fosse promotor? Cara, cada um com a sua pegada, cada um com a sua vontade. O importante é você sozinho ter essa vontade. Escolha pessoas do seu lado que vão contribuir para o seu processo de aprovação. Tá certo? E eu estou falando de qualquer um. Família, amigos, companheiro, companheira. Cuidado, porque há pessoas que não vão agregar a você o suficiente para você sumir, ir para cima. Quem te puxa para trás não deve estar caminhando do seu lado. Então, quem for caminhar do seu lado é gente que vai te jogar para cima, vai colaborar para o seu processo de aprovação. Então, vai dar para sair todo dia, toda hora? Não dá, gente. Eu vou falar uma experiência. Eu deixei de sair, eu conheço colegas que deixaram completamente de sair, de fazer tudo. Não. Eu nunca deixei de sair, de dar uma voltinha, de sentar no lugar, de sentar no barzinho, conversar com minha esposa, dar um tempo pra gente ali como casal. Nunca deixei de fazer isso. Mas eu fazia isso de uma maneira extremamente controlada. Se eu me dava aquilo ali uma vez a cada 15 dias, estava bom. Às vezes uma vez a cada 10 dias, estava ótimo. E sempre fazia mais tarde da noite, porque como eu acordava muito cedo, eu também não saía para ficar até muito tarde. Aquilo é um processo que a gente faz para a gente se conhecer também. Então, entenda que você também vai ter que fazer escolhas. E outra, boca de siri. Gente, não conte da sua aprovação para ninguém. Para vocês terem uma ideia do que aconteceu comigo. Os meus familiares, e olha que eu gosto muito deles, tem muitas pessoas que apoiaram o meu processo e tudo mais, mas praticamente ninguém sabia o que eu estava fazendo. Praticamente ninguém sabia. Mais precisamente, só minha esposa. Eles souberam, de fato, que eu fui aprovado, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, quando faltava mais ou menos uns 20 dias e eu teria que mudar. E aí nós fizemos um evento, e nesse evento nós contamos tudo, inclusive falamos que a minha esposa estava grávida. Então, imagina, nesse evento eu fui contar que realmente eu passei processo de aprovação, e tinha um irmão que eu lembro que ele falou assim, um irmãozaço, falou assim, cara, eu estava desconfiando de você, que você estava meio que viajando para um lugar e para outro, falou que estava resolvendo algumas coisas e tal, e do nada, tá lá você, um aprovado. É claro, tive que afastar de algumas coisas? Sim. Tive que afastar de pessoas? Também. Às vezes é necessário. Às vezes tem gente que vai sugar muito a sua energia ou vai fazer você perder um tempo que não é o ideal. E companheiro. Companheiro tem que ser companheiro, né, gente? Companheiro é próximo, companheiro apoia seus sonhos, apoia seus projetos, assim como você tem que fazer por eles. Então, se tem alguém que não consegue fazer isso aí, é bom repensar esse caminho, sua trajetória, qual o caminho que você quer seguir. Porque aí cada um decide o seu, tá certo? E aí, mais pra frente, com os processos de aprovação, hoje eu penso que tudo é possível. Eu jamais fosse me colocar o Gleison de 10, 15 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria no estado do Paraná, jamais imaginaria ter avançado nos estudos, jamais imaginaria ter feito mestrado, fazer doutorado, passar em concurso público nas primeiras colocações, nunca passava isso pela minha cabeça. Eu só pensava, talvez lá atrás, há 15 anos, pensava, poxa, eu queria ser delegado de polícia no estado de Minas Gerais, e tudo virou de uma maneira completamente diferente, de uma maneira que eu depois comecei a planejar, esperar, desejar e fazer planejamento para chegar até onde eu desejo, e ainda tem mais. Tenho mais vontades, tenho mais sonhos a realizar, tenho mais objetivos, e com isso hoje eu penso, é muito importante a gente ter metas, é muito importante a gente ter constância e disciplina para qualquer coisa que a gente vai fazer. Gostaria de fazer um Cooper, gostaria de correr, gostaria de fazer atividade física todo dia, gostaria de estudar todos os dias para alguma coisa, mas não deixe de se dar presentes. Tudo é possível. Estudar todos os dias, fazer atividade física todo dia, mas não deixe de fazer mecanismo de compensação. Eu gosto muito de sair, gosto muito de ir para um barzinho, gosto muito de sentar com meus amigos e tudo mais. Elege um dia a cada 10 dias para você fazer isso. Cara, isso não vai tirar você do seu foco, mas desde que você tenha cumprido suas metas. Vai servir como presente. Cumpri minha meta, todos os 9 dias, inclusive o 10º também, cumpri minhas metas de estudo, estudei, por exemplo, está estudando concurso jurídico, lei, doutrina, jurisprudência, questões, está fazendo tudo. Me dá um presente. Qual vai ser o seu presente? Vamos dar uma saída, vamos dar uma viagem de 5 dias ali com minha família, com minha esposa e tudo mais. Para chegar nessa viagem, eu vou precisar cumprir minhas metas. Quais são minhas metas? São essas, essas e essas. Então, por isso que eu acho que é possível, sim, estudar para mais coisas ao mesmo tempo. Eu acho que é possível, no meio do seu processo de estudo, você dar uma desnopilada em outras coisas. A atividade física é uma excelente ideia, se fazer todos os dias, ainda que seja um pouquinho. Vou para academia ficar 2, 3 horas. Gente, não existe isso para concurseiro, não. Concurseiro vai para academia e fica 40, 50 minutos. E tá ótimo, tá excelente. Tá? Isso tem que ser, escolhe mais próximo da sua casa. Eu ando de carro meia hora para chegar na minha academia. Já começou errado. Tem que ser mais próximo,
para que você possa ter um tempo mais economizado. Cada tempo é importante. Meia hora para ir, meia hora para voltar, já perdeu uma hora de estudo. Se ficar 5, 10 minutos na sua casa, perdeu menos tempo de estudo. Entendeu? Tudo tem que ser muito bem calculado, com constância e objetivo. Então hoje, contando a minha história, eu falo que aquele menino lá atrás, que veio de uma família com muitos irmãos, uma família humilde, uma família de base, uma família sem estudo formal, mas uma família muito obstinada, com muita vontade de ir para frente, ele só vai conseguir, de fato, com essa agregação de possibilidades. Tá? E com isso, faça a escolha certa. Faça a escolha certa em termos do caminho para a sua vida. Sente, planeje, vá com constância, vá com muito objetivo, com muita vontade e seja feliz naquilo que você vai escolher. Eu quero ser técnico do Poder Judiciário, eu quero ser analista do Poder Judiciário, isso é um cargo que me deixa feliz. Tem um colega que passou no concurso, ele era oficial de justiça, ele passou num concurso de delegado, porque ele achava que era o sonho dele, em 2 estados diferentes. Ele foi experimentar o concurso de delegado e falou, depois de vir empossado, ele pediu disponibilidade no cargo dele lá, ele não gostou. Ele voltou a ser oficial de justiça. Ele falou, cara, eu estou mais feliz aqui. Esse não era para mim. Então, decida qual vai ser para você. Pesquise o cargo, sente, entenda como é que vai ser. O que você quer para sua vida? Eu quero ser um policial militar, eu quero ser um soldado da polícia militar. Vá com tudo, vá com vontade, ainda que você tenha outros sonhos depois. Então, eu já conheci um cara que era, por exemplo, um servente pedreiro, e a grande felicidade da vida dele foi quando ele se tornou um soldado da polícia militar. Então, cada um tem seus sonhos, tem suas metas, tem suas vontades, mas tudo vai exigir de você constância, disciplina, boa vontade e planejamento. Com isso, a gente chega aonde a gente quer chegar. Eu falo assim, olha, eu não sabia que era impossível, eu fui lá e fiz. Se alguém falar com você que é impossível, usa essa frase. Talvez eu não saiba que é impossível, e eu vou lá e vou fazer. E vai fazer com tudo, com toda energia, com tudo que é positivo, e sempre a gente vive de metas. Você fala assim, eu cheguei no meu topo? Não, eu cheguei onde eu quis, mas ainda tem muito mais a conquistar porque eu desejo. E a vida é feita de sonhos. Sonhos são feitos para serem sonhados todos os dias. Fico muito feliz de poder compartilhar a minha história com vocês. Eu desejo sempre o sucesso das pessoas, que eu acho que a gente não tem que desejar mal de ninguém, a gente tem que desejar o sucesso. E se encontre em seu caminho, busque os caminhos daqueles que você vai querer para a sua vida e agarre-se com todas as forças para que você possa chegar onde você deseja. Então é com muito orgulho assim que eu posso compartilhar essa história no Fala Aprovado do professor Fábio Roque, e fico muito feliz pelo convite, e que eu acho que se isso serve de inspiração, eu acho que eu estou pelo menos plantando, se para um que estiver ouvindo isso aqui, eu estou plantando cada vez mais uma sementinha da vontade, porque nesse interregno curto que a gente passa nessa terra, a gente tem que tentar fazer o máximo de bem possível, e fazer o bem é fazer também aquilo bem para nós, bem para aquilo que a gente quer, e quando a gente conquista um sonho, ele é impagável ver o seu nome no Diário Oficial, para quem gosta de concurso público, que é o meu caso, beleza? Então assim, fico feliz por estar aqui com vocês, espero que vocês tenham curtido aqui essa história do menino simples lá atrás, e que tenta todos os dias ser uma pessoa melhor também para os outros. A gente também tem os nossos defeitos, nossas falhas, mas com constância, com muita disciplina, a gente vai conquistando cada vez mais um pouquinho desse espaço, beleza? Professor Fábio, obrigado, grande abraço para vocês aí, grande abraço para os seus telespectadores, para os seus seguidores aqui, e espero cada vez mais contribuir para o sucesso das pessoas, beleza? Grande abraço, pessoal, até mais.